Aqui encontramos 3 homens sendo crucificados, 3 homens sendo mortos, 2 por serem criminosos e 1 por ser perfeito. A Bíblia não diz exatamente o que esses 2 homens fizeram para serem executados, crucificados. Em Lucas chama eles de malfeitores. Malfeitores significa simplesmente quem comete delito contra a lei. A palavra malfeitores, ela significa quem comete delito contra a lei. Então, não fala exatamente o que eles fizeram, né? Em Mateus, no livro de Mateus e no livro de Marcos, eles são chamados de ladrões. Então, porventura, eles devem ter roubado, né, para serem chamados de ladrões e serem crucificados. Então, seria lógico supor que esses provavelmente roubaram alguma coisa. Eles poderiam muito bem ter sido companheiros de quem? De Barrabás. Lembra quem era Barrabás? O malfeitor que estava lá, preso junto com Jesus e foi solto, né? No versículo 33 nós lemos que um desses homens foi pendurado do lado direito de Jesus e o outro do lado esquerdo de Jesus. Eles estavam em lados diferentes da cruz. Vai entendendo, irmãos. De que lado da cruz você está? Bom, um estava negando a sua culpa, o outro estava admitindo o seu erro. De que lado da cruz você está? É fácil você falar, presta atenção, meu irmão, não é de que lado você quer estar. Presta bem atenção na pergunta. Não é do lado que você quer estar, é do lado que você está hoje. Tem uma diferença muito, mas muito grande de querer e de estar. Está entendendo? Tem gente que quer deixar o erro, mas não está não errando. Então tem uma diferença aí. Vemos o ladrão dizendo: se tu és o Cristo, salva-te mesmo e a nós. Irmão, quantas pessoas dentro da igreja devem estar orando assim? Senhor, se tu és Jesus, por que o Senhor não muda a minha vida? Tem muita gente dentro da igreja que ora assim: Jesus, tu é o Filho de Deus, me tira dessa tribulação, me tira dessa angústia. Sim ou não? Presta atenção, de que lado da cruz você está, e não de que lado você quer estar. Porque hoje você tem que sair daqui fazendo isso aqui, vamos supor que isso aqui é a cruz. Meu lado esquerdo, meu direito. Seu esquerdo, seu direito. Hoje você tem que sair daqui assim. Se você estava aqui do lado errado, você tem que passar para o outro lado da cruz. Quem está entendendo, diga. Não quero perguntar o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você tem pensado, o que você tem feito. Não quero saber disso. Deus sabe, porque Ele é onisciente. Onisciente. Ele estava negando a sua culpa. Um deles, quando ele dizia assim: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Por que salvar ele, se ele estava ali por ter cometido um delito? Quem é que, olha para mim, quem é que ora aqui dizendo: Senhor, eu sou merecedor desse castigo que eu estou vivendo? Quem é que ora aqui desse jeito, irmão? Quem é que ora aqui dizendo assim: Senhor, eu estou vivendo essa tribulação porque eu vacilei, eu pequei, eu te neguei? Sabe qual é o mal da igreja hoje, irmãos?
ela erra e quer que Deus conserte o erro dela. E aí pega versículos isolados da Bíblia para se autopromover. Presta atenção, de que lado da cruz você está? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele estava negando a sua culpa. Ele estava o que, igreja? Você erra. Não responda não, pensa. Não quero resposta. Eu quero que medite. Você erra. Se a resposta for sim, você deve orar a Deus o quê? Senhor, sou merecedor disso. Quem está entendendo? De que lado da cruz você está? De que lado da cruz você está? Irmão, será que nós não estamos sendo hipócritas? Pastores hipócritas? Presbíteros hipócritas? Levitas hipócritas? Membros, igrejas hipócritas? Será que nós não estamos sendo hipócritas? Nós estamos errando, nós estamos falhando e nós não estamos reconhecendo o nosso erro. De que lado da cruz nós estamos? Repreendendo o outro, ele disse: tu nem ainda temes a Deus, vendo que tu estás na mesma condenação. O outro, aqui é Jesus, aqui ó, no meio de Jesus. O outro repreendeu o outro que estava dizendo a Jesus: tu não és o Filho de Deus, desce daí e desce a nós também. Nós somos merecedores, irmão. Pensa, pelas tuas atitudes, pelas tuas obras. Pode ser que tenha alguém aqui merecedor, não estou falando isso. Pode ser que tenha alguém aqui que é merecedor, Deus sabe. Mas pelas tuas obras, pelo que você pensa, pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você olha, pelo que você diz, pelo que você sente, você é merecedor. O outro, repreendendo, disse: tu nem ainda temes a Deus, vendo que tu estás na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, com o quê? Com o quê? Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. O outro falando para o outro: nós estamos aqui por merecimento, por causa dos nossos atos. Quem está entendendo? De que lado da cruz você está? De que maneira você ora a Deus? De que maneira você se apresenta diante de Deus? De que forma você conversa com Deus? Eu já preguei aqui na igreja. Uma coisa é você chegar perto de Jesus, outra coisa é você empurrar ele. Lembra dessa pregação? A mulher do fluxo de sangue tocou. E os outros que estavam lá espremendo ele, chegando perto dele, apertando ele. E por que ele disse: alguém me tocou? E aí os discípulos que estavam lá, olhou para Jesus, um olhou para o outro, olhou para o outro, olhou para o outro, e disse: o mestre deve estar com um sol de mar na cabeça, deve estar tendo efeito colateral, porque todo mundo está empurrando ele, todo mundo está perto dele. Uma coisa é você tocar em Jesus, outra coisa é você empurrar, pressionar. Você vai entender isso. Ele estava admitindo o seu erro. Ele estava o quê? Ele estava admitindo o quê? O outro estava negando o quê? Seu erro, a sua culpa. O outro estava admitindo a culpa, o erro.
Mais uma vez eu pergunto, quem aqui entre nós, quando dobra o joelho, levanta a mão para o céu e diz: Senhor, eu assumo a minha culpa, eu assumo o meu erro? Quem faz isso aqui? Pensa. Não me responda. Deus não é onisciente? Então Deus te conhece. Quem está entendendo, diga. Ele estava admitindo seu erro. Se as pessoas querem se acertar com Deus, elas têm que admitir seu erro. Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa. Uma coisa é a pessoa estar no erro, mas sabendo que ela está errada, admitindo que está errada, confessando para Deus que está errada, e dizendo para Deus: Senhor, eu quero sair do erro. Do que uma pessoa que está errada, continua errando e não assume que é errada e ainda fica dizendo para Jesus: tu não é filho de Deus, tu não é filho do Salvador, o Senhor não é o que dá tudo, porque eu não tenho nada. O Senhor não é o abençoador, por que eu não sou abençoado? Eu sou crente, eu estou na igreja. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com as orações que a gente faz. Me vem à memória Caim, irmão de Abel. Deus aceita a oferta de um e não aceita do outro. Que Deus é esse? Será que Deus faz acepção de pessoa porque ele aceitou de um e não aceitou do outro? Você já leu a história de Caim e Abel? Quem conhece a história de Caim e Abel? Agora me responda, levante a mão. Quem conhece a história dos dois irmãos? Pois é, lá está dizendo que Deus recebeu, né, a oferta de um e não recebeu de outro. Que Deus é esse? Será que esse Deus é um Deus que faz acepção? É um Deus que faz igual o ser humano e diz assim: eu fui com sua cara. Eu não fui com sua cara. Porque tem gente, irmão, que não gosta do outro de aparência. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto de cantor fulano. Eu não gosto de artista fulano. Não conhece, não sabe quem é, nunca conversou, nunca chegou perto e não gosta. Sim, o que tem a ver Caim e Abel? Caim e Abel. Deus castigou Caim, Caim falou assim: mas o meu erro é tamanho que o Senhor não pode me perdoar? Caim não estava arrependido. Caim não estava arrependido. Ele estava irado. O Senhor não é o Deus que perdoa? O Senhor não é o Deus que abençoa? E o meu erro não tem perdão, não? Diga comigo, tem certas orações que têm que ser reavaliadas. Tem certas orações que têm que ser revistas. Fala para o seu vizinho: cuidado com as orações que você faz. Porque você pode estar do lado errado da cruz. De que lado da cruz você está? Se as pessoas querem se acertar com Deus, elas têm que fazer o quê? Admitir o erro. Tem que fazer o quê? Quem a partir de hoje vai mudar o seu estilo de oração? Quem a partir de hoje vai orar diferente? Sinal que você não é só um ouvinte da palavra. Um deles estava arrependido por ser um ladrão. O outro estava arrependido porque foi pego. Algumas pessoas não se arrependem pelo que fizeram. Elas se arrependem porque foram pegas. Porque foram o quê, irmãos? Uma percebeu sua condição. A outra estava cego à sua condenação. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no...
Paraíso. Um dos ladrões que estava em um dos lados morreu, foi para o inferno com Jesus ao seu lado. Não para o inferno, ele morreu estando ao lado de Jesus. Ele foi para o inferno com Jesus do lado, irmão. Tipo, era só reconhecer, era só fazer o que o outro fez. Quem está entendendo? Essa passagem quebra as pernas, quebra a língua de quem na sua família diz assim: os crentes é engraçado, a pessoa mata, rouba, passa a vida toda roubando, aí vai para a igreja, vira santo. Aqui ó, a resposta para você dar para os seus familiares, a resposta para você dar para os seus amigos. O Senhor só precisa de um reconhecimento para salvar uma pessoa. O Senhor só precisa de um quê? De quê? Reconhecimento dos erros. Lembra do jovem rico? Faltava uma coisa para ele: reconhecer que era materialista. Por que que Deus abençoou Jacó e não abençoou Esaú? Porque Jacó foi diante de Deus e reconheceu que a vida que ele levava não iria levar ele para lugar nenhum. Aliás, ia levar ele para um lugar só: a da condenação. E Esaú? Vendeu a progenitura dele. Vendeu o que era mais precioso na vida dele. E o que que ele diz para Jacó? O que que me serve ser mais velho se eu estou com fome? Aí o teu aderente, o teu parente, vira para você e diz assim: o que adianta você ser crente e não tem nada? Eu não sou crente e tenho tudo. Aí você dá aquela balançada, né? Me abalou. Me abalou. É verdade. Eu estou na igreja, eu dou dízimo, dou oferta, vou para a igreja, gasto gasolina, gasto com ônibus e não tenho nada. Fulano não vai para a igreja, não vai domingo para a igreja, não vai para a consagração, não vai para a vigília, não dá dízimo, dá oferta e tem tudo. Entendeu, irmão? Abala. Sim ou não? Irmão, é duro a pessoa ir para o inferno, irmão, e Jesus do lado. Um estava morrendo, olha só, um estava morrendo no pecado, um estava morrendo para o pecado, e um estava morrendo pelo pecado. O ladrão estava morrendo no pecado, se recusou a pedir a Jesus para ajudá-lo. O outro percebeu que ele estava em seus minutos finais de vida e pediu a Jesus que se lembrasse dele, e ele morreu para o pecado. Entendeu? O do meio, quem era do meio? Estava sozinho, desamparado, sem amigo, sem pai, naquele dia, quando ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Deu para entender agora? Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Repito o quê? Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Diga comigo: Senhor, eu preciso mudar
a minha maneira de viver. Olha para mim, irmão. Será que é pastor que é enjoado, irmão? Ou é a Bíblia que é verdadeira? Ah, não, o pastor pega demais no pé dos outros. Ah, não, mano. Maneira de viver. Porque muito, deve estar escrito assim na sua Bíblia, quer ver, ó? Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não é isso que está escrito aí? Pois é, isso aí quer dizer isso aqui, ó. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Sua maneira de viver. O segredo hoje é, para fechar com chave de ouro, reavalie a sua maneira de viver. O que ele merece?